A pergunta é: os genes de um determinado galo estão mais presentes em sua irmã ou em sua filha? Os genes de um galo estão mais presentes em sua filha do que em sua irmã. Isso ocorre porque a filha recebe 50% dos genes do pai, o galo, e 50% da mãe. Portanto, metade do material genético da filha vem diretamente do galo. A irmã compartilha, em média, 50% dos genes com o galo, pois ambos herdam 50% dos genes do pai e 50% da mãe. No entanto, a combinação específica de genes que cada um herda pode variar, resultando em uma correspondência genética menor que 50%. Por isso, a filha compartilha mais diretamente os genes do galo do que a irmã. Ao cruzar um galo com uma galinha, uns filhos se parecem mais com o pai, outros com a mãe, e outros ainda são uma mistura dos dois. Como isso ocorre? A variação na semelhança dos filhos com os pais acontece devido à combinação e expressão dos genes herdados de ambos os pais. Aqui está como isso funciona. Herança genética. Cada filho recebe metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe. No entanto, os genes específicos herdados podem variar, criando combinações únicas para cada filho. Genes dominantes e recessivos. Alguns genes são dominantes, o que significa que basta uma cópia para que a característica se manifeste. Outros genes são recessivos e só se manifestam se o filho receber duas cópias, uma de cada pai. Dependendo da combinação desses genes, algumas características do pai ou da mãe podem ser mais aparentes. Expressão genética. Além da dominância e recessividade, a expressão dos genes pode ser influenciada por outros fatores, como a epigenética, onde certas características podem ser ativadas ou desativadas por fatores ambientais e de desenvolvimento. Variabilidade genética. Como resultado, alguns filhos podem expressar mais os genes do pai, outros os da mãe, e outros ainda podem apresentar uma mistura equilibrada de características de ambos. Esta variabilidade é natural e contribui para a diversidade genética dentro de uma população. Um filho pode puxar totalmente para o pai ou mãe, ou sempre terá características dos dois. Um filho nunca puxa totalmente para o pai ou para a mãe, porque ele sempre herda metade de seu material genético de cada um dos pais. Mesmo que ele se pareça muito com um dos pais, ainda terá características genéticas de ambos. Aqui está o porquê. Herança de 50-50. Cada filho recebe 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Essa divisão é fixa, garantindo que sempre haverá contribuições de ambos os pais. Expressão dos genes. Um filho pode se parecer muito com um dos pais devido à expressão predominante de certos genes, mas ele ainda possui genes do outro pai, que podem influenciar outras características menos visíveis. Genes dominantes e recessivos. Mesmo que as características físicas de um dos pais sejam dominantes, o filho ainda carrega e pode transmitir os genes do outro pai, que podem se manifestar em gerações futuras. Portanto, um filho pode parecer ter puxado mais para um dos pais, mas ele sempre terá características genéticas de ambos.